bem-vindo a mais um Green Talk. Eu sou a Magda e comigo está o César. E hoje estamos aqui com a professora Marina Carboni. Obrigada. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre o seu currículo para a gente. Primeiro eu queria agradecer a Magda e o César a oportunidade de estar aqui conversando um pouco. Eu sou bióloga, me formei na Unesp de Bauru, fiz mestrado na Unesp de Botucatu em Botânica e restauração, depois no doutorado, trabalhei com restauração no doutorado que fiz na USP. E conta um pouquinho sobre a sua experiência sobre a restauração das áreas degradadas. Eu comecei bem nova aqui em Jaú com um grupo de amigos. A gente fundou uma ONG chamada Instituto Proterra, lá na década de 90. E a gente fazia plantios de árvores aleatórios pela cidade em áreas que a gente achava que precisava de arborização. Beira de rio, na beira do rio Jaú, de alguns córregos aqui de Jaú, né? E nessa época a gente estava no ensino médio ainda e depois fomos todos esses amigos fazer faculdade e se especializar na área. Então eu fui para biologia, o Cecel, que era do grupo, também foi para engenharia florestal, um outro amigo foi fazer agronomia. E assim a gente se especializou e depois voltou para Jaú, fundamos o Instituto Proterra com o objetivo de fazer restauração aqui no município e na região. Aí eu fui trabalhar na prefeitura de Jaú, com arborização urbana e restauração também de matas ciliares. Trabalhei na prefeitura de Bauru e sou docente da FATEC de Jaú, que hoje é meu orgulho, né? Vim para a carreira de docente há 15 anos na FATEC e ministro disciplinas de restauração aqui, entre outras, né? De restauração florestal, matas ciliares e nascentes. Nossa, um currículo bem grande, experiência bastante. E nosso tema hoje é sobre mesmo a restauração da área degradada na cidade de Jaú. Como você mencionou que você trabalhou na prefeitura de Jaú, então você tem bastante conhecimento aí para compartilhar com a gente. Eu vou estar passando agora para o César, está fazendo algumas perguntas que foi selecionado referente ao tema que nós estamos apresentando aqui hoje. Essas perguntas que foram disponibilizadas pela FATEC, por alguns alunos de outros cursos também, sobre as curiosidades que eles têm em saber sobre as áreas degradadas. A primeira pergunta que eles já fizeram para a gente, o que é área degradada? Bom, a área degradada, o conceito de área degradada é aquela área que sofreu alguma modificação, alguma perturbação ou distúrbio que alterou a sua capacidade de regeneração natural, de se recuperar sozinha. Então, são alterações que são feitas no ambiente, no ecossistema, que extrapolam a capacidade de autorrecuperação do ecossistema. E aí a gente precisa entrar com técnicas de restauração. No caso, eu trabalho bastante com restauração ecológica, ou restauração florestal, né? Que é recuperar a vegetação, recuperar o solo, né? A qualidade do solo, porque senão a vegetação também não consegue se recuperar. E tem diversas técnicas de recuperação de áreas degradadas, até técnicas da engenharia civil, da engenharia agronômica, mas a área que eu trabalho mais é com restauração ecológica, né? Restauração florestal destas áreas degradadas. Então, basicamente, o conceito de área degradada é essa que sofreu. Pode ser distúrbio antrópico, causado pelo homem, ou distúrbios naturais, causados por tornados, inundações, enfim, diversos distúrbios naturais, e extrapola essa capacidade de autorrecuperação do ecossistema. Então, esse é o conceito de área degradada. Nossa, bem complexo, assim, né? E assim, você que sempre atuou nessa área, aqui em Jaú, você pode dar um exemplo de uma área que você fez essa restauração e qual foi a dificuldade dessa área? Sim. Aqui em Jaú, quando eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, a gente fazia restauração de matas ciliares, até por conta da legislação, né? A gente precisa ter as matas ciliares, são aquelas que estão à beira dos cursos d'água. Pode ser nascentes, lagos, rios, córregos. E como o município também tem que cuidar das áreas que estão sob o domínio do município, dessas matas ciliares, então nós fazemos muitos projetos de restauração de matas ciliares, principalmente no perímetro urbano, que aí tem alguns dificultadores, né? Então, por exemplo, a deposição de resíduos, de lixos, né? Tanto da construção civil, resíduos domiciliares, resíduos de indústria, que o município acaba depositando nessas áreas ciliares, nessas matas ou áreas à beira dos córregos, né? Dos rios, das nascentes do município. Então, o principal objetivo da prefeitura, na época que eu trabalhei, era a restauração dessas matas ciliares.
áreas, a limpeza e a recuperação da vegetação. Então tudo anda em conjunto, né? A limpeza, a comunidade, tudo tem que estar junto ali para poder restaurar também essa área, né? Você falou uma coisa importante, Magda, que a gente nunca pode dissociar os projetos de restauração dos interesses dos munícipes e também da sociedade. Sim. Porque essas áreas ciliares que nós trabalhamos muito nessa época, elas são áreas também de lazer e contemplação para as pessoas da cidade. As pessoas usam ali, né, para um fim de tarde, para pescar, para ficar observando o rio, e a gente precisa levar em consideração o interesse do munícipe também, porque às vezes essa mata ciliar, esse rio está passando em frente à casa dele. Então tudo isso era levado em consideração também, né? O adensamento das espécies ali era considerado porque as pessoas podem se sentir inseguras, pode ser uma área que traz uma insegurança na frente de um bairro, né? Então tudo isso é considerado na hora de se estabelecer um projeto de restauração para a área urbana. A segunda pergunta aqui, praticamente, o professor já respondeu, né? O que pode ser feito para evitá-las? As áreas degradadas? Sim. São vários fatores também, porque a gente está falando aqui de degradação de solo, a gente está falando de degradação de vegetação, a gente está falando de degradação, muitas vezes, até social, né? Porque um bairro que está mal cuidado, uma área que está mal cuidada, ela vira também um objeto de criminalidade, né? De uma área suscetível à criminalidade. Então, são vários os fatores para recuperar uma área degradada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual foi o motivo da degradação. Foi uma queimada, foi uma extração de vegetação, foi um depósito de resíduo, né? Então, tivemos um processo erosivo ali que causou uma vossoroca. O que foi que causou a degradação dessa área? É um estudo, tem que fazer um estudo antrópico, vamos falar assim. Anterior ao projeto, a gente precisa entender qual foi o objeto ou qual a ação que degradou a área. Porque só depois de cessar o processo de degradação, a gente começa a trabalhar com restaurar, né? Recuperar aquela área. Bem complexo. Bom, a terceira pergunta que chegou também para a gente, quais as áreas degradadas mais significativas identificadas na cidade de Jaú? E quais as medidas cabíveis e viáveis para efetuar sua restauração ou recuperação? Bom, são muitas áreas degradadas no município, né? As áreas urbanas, perímetro urbano, tem muitas áreas que estão degradadas. Um dos motivos que eu mais identifico é a falta de drenagem urbana, né, ou adequada drenagem urbana, que acarreta em processos erosivos, e isso degrada cabeceiras de rios, leitos de rios, leva embora o solo mesmo, né? Acaba degradando o solo, de forma que fica mais difícil a recuperação ecológica daquela área. E principalmente a deposição de sedimentos e resíduos, né? Muitos resíduos carregados pelas águas de chuva e depositados irregularmente pela população. Então, se eu tivesse que apontar áreas que estão mais degradadas no município, acho que eu começaria pelas áreas das cabeceiras mesmo, dos rios, né? Que são afluentes do Jaú, e o próprio rio Jaú, que passa pelo quarto município de Jaú, né, vindo lá de Dois Córregos Mineiros. Então, essas águas vindas de Dois Córregos Mineiros, Torrinha, já vem contaminada com resíduos domiciliares, sedimentos carregados pela agricultura também, né, e isso tudo vai degradando todo o rio e o seu leito. Tivemos muitos problemas aqui em Jaú já por degradação de matas ciliares, da própria qualidade da água e também do solo, né? A má proteção do solo, o mau uso do solo, tanto no perímetro urbano quanto rural, acabam levando a uma degradação ambiental e vai para os leitos dos rios, né? Então, o certo seria fazer um projeto em comum entre todas as cidades para ser sanado esse problema. Toda vez que a gente vai falar em restauração de área degradada, a gente tem que olhar a nível de paisagem, né? Não dá para a gente ser muito pontual. Vou restaurar só o meu quintal, porque o meu quintal está ligado com o quintal do vizinho. Então eu preciso restaurar a nível de paisagem. Quando a gente fala aqui em Jaú, a gente fala no mínimo na bacia ou na microbacia do Jaú, né? Tem 7 municípios que pertencem a essa microbacia do Jaú. Então, sim, deveria ser uma visão de restauração consorciada, né?
com o apoio dos outros municípios também, e da população, né, do Estado, que já favorece, já incentiva esses projetos de restauração através do Comitê de Bacia, por exemplo, né, que financia projetos de restauração, e outras agências de fomento aí a restauros, mas tem que ser um trabalho conjunto. Bem. Bom, a quarta pergunta que temos aqui: com a sua experiência, o que pode ser feito para remediar os impactos a curto, médio e a longo prazo? Nós falamos aqui um pouco de degradação, de restauração, mas uma coisa que eu trabalho bastante aqui, um assunto que eu trabalho bastante aqui na FATEC, que não pode ser deixado de lado quando a gente está falando disso, é a educação. A educação ambiental. Eu acredito muito na educação e acredito que só ela consegue mudar hábitos também das pessoas. Então, além de pesquisar a ecologia da restauração, além de fazer consórcio, além de fazer parcerias com os outros municípios e as outras entidades que trabalham com restauro também, nós temos que trabalhar a educação. Então, a educação ambiental, desde o ensino básico até o ensino superior, e aí não é aquela educação maçante de ficar falando, né, para a população, para as crianças, não faça isso, faça aquilo. No poder público a gente entende que a gente só consegue mudar algo que não está muito bom quando a gente tem a educação, a legislação, a fiscalização e a punição do que não está sendo feito também, né? Do que não está seguido, né? do que não está contemplado ali na legislação e não está sendo feito pelo município e pelos munícipes. Então a gente precisa olhar também para a questão da educação ambiental como um dos pilares para evitar a curto, médio e longo prazo a degradação das áreas urbanas ou rurais. Né? E a médio prazo a gente falou dos consórcios e das parcerias entre os municípios envolvidos numa microbacia, pelo menos. Né? E a longo prazo a gente precisa começar a restaurar. Nós temos um déficit de vegetação muito grande no estado de São Paulo. Jaú é uma das cidades que tem menor índice de vegetação nativa do estado de São Paulo. Um outro problema que leva muito à degradação aqui em Jaú são as queimadas. Jaú também tem um alto índice de queimadas, quando a gente está agora na época de escassez hídrica, na época que chove menos, né? Estamos aqui entrando no inverno, e é uma época que aqui em Jaú tem muitas queimadas. Então, culturalmente, o jovem se acredita que limpar a área é queimar. E a queimada leva a um processo de perda de nutrientes do solo. O solo é a base para qualquer vegetação, para qualquer restauro. Se a gente provoca muitas queimadas e perde esses nutrientes no solo, a gente já começa a ter que fazer uma recuperação de solo, que vai ser bem mais cara. Hoje a restauração não é um processo barato. Então, o que a gente pode fazer é evitar que degrade. Mas como nós já temos um baixo percentual de vegetação nativa no município, nós precisamos começar a restaurar. Evitar a degradação ao máximo, né? Não permitir que se corte mais nenhum tipo de vegetação nativa e começar os projetos de restauração, que, infelizmente, são a longo prazo. A gente não pode acreditar que nós vamos aqui no período de uma vida humana recuperar tudo que nós degradamos aqui em Jaú. Então nós vamos ter que começar para isso. Né? Então a palavra correta é conscientização, então. Também. Conscientização é o primeiro passo, né? Porque não adianta nada, de um lado, a gente estar buscando restauração, buscar recursos, financiamentos para recuperar as áreas que foram degradadas, se a gente não parou de degradar ainda. A gente vai enxugando gelo. E a gente precisa de fiscalização disso também. Infelizmente, a população só toma consciência quando pesa financeiramente. Infelizmente sim. Mas a gente tem um curso de meio ambiente aqui na FATEC que discute tanto isso, né, que faz programas tão legais como vocês estão fazendo agora, e é uma forma de educar. Né? A gente está fazendo educomunicação, levando um pouco do que a gente discute aqui dentro para a população. E, inclusive, estamos abertos, né, para mais discussões, mais fóruns, mais conversas. Eu acredito que só com a participação a gente consiga realmente mudar hábitos e consciência. Né? Sim. Então, bom, você já falou bastante sobre a área degradada, sobre restauração, mas então vamos deixar assim, um ponto, né, para umas estratégias que sejam mais eficazes para estar tentando evitar ou minimizar esses problemas aqui da cidade de Jaú. Quando a gente fala também em restauração, um ponto que eu não toquei ainda, que eu acho extremamente importante,
é que o meio ambiente ele não está contra o desenvolvimento. Sim. O meio ambiente e o desenvolvimento, eles caminham juntos, a gente só tem um planeta, né? Não dá para a gente se dissociar. A vegetação vai ficar lá no parque, vai ficar lá na reserva, e aqui na cidade a gente vai ter indústria, carro, estacionamento. Nós precisamos entender que isso tudo está ligado à qualidade de vida. Então, viver harmoniosamente com a natureza envolve a gente buscar restaurar, mas também com qualidade de vida e tirar sustento disso também. Não significa que um proprietário de uma área rural vai restaurar a sua área e vai perder a produtividade dela. A gente está ganhando capital natural, a gente está ganhando produtividade sustentável. E hoje tem muitas estratégias de restauração que aliam o ganho econômico naquela propriedade, né, de uma forma sustentável, com a área de preservação. Então, esse eu acho que hoje é a discussão mais importante que a gente pode fazer, de que forma a restauração e a sustentabilidade, adequar as propriedades, traz retorno, inclusive econômico. A gente está falando de retorno de qualidade de vida, e isso me parece que é mais fácil de entender, né? Quando a gente tem áreas preservadas, como a gente tem qualidade de vida, né? Ar melhor, água melhor, produtividade agrícola melhor, mas como que nós podemos também gerar renda com isso? Essa é uma das coisas que nós discutimos muito aqui no curso, né? Como a restauração está aliada à geração de renda hoje nas propriedades. É possível, é viável, existe pesquisa, a gente tem que aprofundar, claro, nessas pesquisas, mas não dá mais para trabalhar, hoje, em 2025, não dá mais para trabalhar com natureza está lá, sociedade está aqui, produtividade está aqui, conservação está lá, a gente tem que trabalhar junto isso. Sim. Geração de renda, conservação de ecossistema, sustentabilidade, hoje não é hoje, né? É uma coisa só, mas a gente está discutindo muito mais a geração de renda hoje de forma sustentável. Então esse é um ponto que eu queria deixar também e que eu gostaria de conversar mais, discutir mais com as pessoas, né? Porque ainda existe essa mentalidade de separar, né, ambientalistas e ruralistas, área natural e área urbana. Existem muitas cidades que a gente percebe que conseguem levar de uma forma sustentável a urbanização, né, de forma planejada, e isso é muito importante. Um exemplo também que nós temos é a Araraquara, não? A Araraquara tem uma avenida que é completamente arborizada, coisa mais linda. Tem cidades planejadas do ponto de vista da arborização, né? Maringá é outra cidade, Curitiba é uma cidade muito arborizada. Tem várias cidades que a gente pode tomar como modelo, né? E tentar reverter esse triste índice de Jaú, né? De uma cidade com um percentual muito baixo de vegetação. Bom, tem uma pergunta que foi enviada a nós, que está assim: quais as principais problemáticas de governança para evitar ou minimizar o problema? Você acha que há alguma problemática com a governança aqui da cidade de Jaú? Acho que a problemática da governança de Jaú não é exclusiva daqui, é uma problemática que a gente observa em vários municípios, quase todos, na verdade, né? Porque existem interesses econômicos envolvidos, né, nessas áreas urbanas, e muitas vezes os interesses econômicos, a exploração imobiliária de áreas não se preocupa muito com essas áreas mais sensíveis. Como eu falei agora, né, as áreas de recarga de aquífero, as áreas de nascente, as áreas de matas ciliares, as áreas encharcadas que nós temos no município, né, as florestas paludosas, as áreas encharcadas, tem áreas mais sensíveis. Já outra é uma área de domínio de Mata Atlântica de interior, né? Mas a gente tem nas margens de Jaú uma área já de transição com ecossistemas de cerrado. E a gente precisa observar essas áreas sensíveis e protegê-las. Então, as leis de zoneamento do município, elas vêm para isso, né? Para mostrar quais são as áreas mais sensíveis, as áreas que precisam ser preservadas, onde pode ter uma zona industrial, plano diretor, são ferramentas, né? A própria certificação do governo do estado do município verde e azul vem para incentivar essa melhor qualidade de vida e sustentabilidade nos municípios. São várias ferramentas que nós hoje dispomos para a governança fazer melhor o meio ambiente e a sociedade conviver harmonicamente. Precisa ter um pouco mais de interesse político, na minha opinião. Isso não é exclusivo de um governo ou de outro, mas meio ambiente nunca foi prioridade para governo nenhum, em nível municipal, nem estadual, nem federal. E isso precisa mudar, né? Precisa ser prioridade.
porque está ligado à economia, está ligado à saúde, está ligado ao desenvolvimento. Então a gente precisa olhar, a governança precisa olhar, o governo, né? Precisa olhar com olhos de prioridade para as questões ambientais. Então, é uma crítica a todos, não é a uma cidade ou outra, mas a gente percebe que ainda não é prioridade para a política. Não, mas isso que você relatou agora é verdade mesmo. A gente que está estudando meio ambiente, a gente percebe muito que eles não têm um olhar voltado para essa Cuida da área, né? E aí pega fogo, aí o mato, né? A competição, né? Por gramíneas invasoras, toma conta. Então, o planejamento é imprescindível para o sucesso de um estado. Bom, César, tem alguma coisa que eu estava perguntando? Não, da minha parte não. Alguém aqui do estúdio também quer estar perguntando algo para a professora Marina? Eu gostaria de fazer uma pergunta, professora. O que foi? O que está acontecendo? Os bastidores. Professora Marina, desculpe. Professora Marina, eu gostaria de saber, no que diz respeito à sociedade como um todo, como que a educação ambiental pode contribuir de verdade para essa questão da recuperação das áreas degradadas, ou aliás, né, para a não degradação das áreas? Professora Ana, eu acho que o primeiro contato que o ser humano tem com a natureza é a arborização urbana. A gente, quando nasce na cidade, a gente sai da maternidade e encontra a arborização urbana. Se a gente minimamente começar a se sentir pertencente, ou pelo menos que essa vegetação esteja pertencente a nós, né? Isso não é responsabilidade do governo, isso não é responsabilidade do município, é uma responsabilidade compartilhada. A gente começa a educar para um convívio harmônico entre a natureza e o ser humano. Então, as praças, o cuidado com as praças, com a arborização urbana, com as beiras de rios que estão na cidade, tudo isso vai levando a pessoa a se sentir pertencente àquele espaço, né? A sentir que ela também é responsável por aquilo. Isso começa em casa, na escola, na faculdade, nos ambientes de lazer. Nossa, é uma educação que a gente fala que é educação ambiental, ela é transversal, ela é multidisciplinar, ela é educação formal e não formal. Eu faço isso numa conversa com os amigos, eu faço isso aqui na faculdade. Então, a educação que leva à compreensão da nossa pequenez no mundo, de que nós somos pequenos e insignificantes diante de todo um planeta, é de uma sabedoria para entender que a gente não pode alterar um planeta que é de todo mundo. E isso começa em casa, na cidade, em todos os ambientes que a gente pode fazer educação. Então não existe uma receita, mas existe uma persistência. Exato. Temos que persistir nessa conversa e nessa educação. Insistir, né? Sempre. Sempre. Bom, eu quero agradecer. Vocês eu respondi, professor? Não, ótimo. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a Marina por estar aqui, cedendo seu tempinho um pouco com a gente, né? Porque nós sabemos que a agenda dela é lotada, ainda mais por ser a coordenadora da FATEC. E você que gostou do assunto, né? Está interagindo um pouquinho com o meio ambiente. O primeiro convite que eu faço a vocês: venha fazer uma visita à FATEC Jaú e depois se inscreva nos nossos vestibulares. Eu vou deixar a Marina falar um pouquinho, que ela é coordenadora, e vai saber te explicar melhor como funciona o vestibular da FATEC. Obrigada, Magda. A FATEC tem 8 cursos hoje, né? Eu estou na coordenação do curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos nesse momento, e as inscrições para o vestibular estão abertas. Eu gosto muito de dizer que muita gente confunde a faculdade de tecnologia com um curso técnico. Mas para fazer faculdade de tecnologia, você tem que ter finalizado o ensino médio, porque aqui a gente tem curso superior. E uma coisa muito importante que, apesar da FATEC ter 35 anos aqui em Jaú, muita gente não sabe, a FATEC é curso gratuito. É ensino superior gratuito do governo do Estado de São Paulo. Então, venham conhecer, a gente tem um corpo docente extremamente qualificado, temos aulas muito interessantes. Sim. E o vestibular a inscrição do vestibular vai até dia 6 de junho, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais, pode vir à FATEC, nos procurar nas nossas redes sociais, ligar aqui. E eu recomendo, hein, pessoal, que eu sou uma aluna aqui da FATEC.
E eu quero agradecer, Marina, de coração, por você ceder seu tempinho aqui com a gente. Foi muito aproveitoso. E eu creio que você que vai estar nos acompanhando vai entender um pouquinho sobre degradação, sobre restauração e também ceder um pouquinho, né, do seu tempo em cuidar da nossa natureza. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. Parabéns. Obrigada.